Perfeitio? Confesso que fiquei muito surpreso e honrado quando o Dor me convidou para prefaciar este livro com informações tão pertinentes. Considero uma atitude e uma tarefa que me causam alegria imensa. Trata-se de conhecer uma obra em sua primeira versão, cheia de sonhos, expectativas, antes de ser mostrada ao mundo. Considero escrever algo como se revelar ao mundo, às pessoas, deixar um legado eterno, uma trilha de pistas sobre o que se aprendeu, observou-se e até se experimentou. Considero um ato de coragem de quem escreve. Entrega à sociedade uma obra sempre reveladora, é como gentilmente apresentar o íntimo de seu autor, de suas intenções, sonhos, personalidade, trabalho e propósitos. Quem conhece o Dor sabe da natureza objetiva com que lida com as situações que lhe são apresentadas. Não seria diferente no caso deste livro tão esclarecedor e desmitificador. A simplicidade e a objetividade com que são tratados os assuntos que considero mais crenças limitantes e, por isso, sinto que vem este trabalho desmitificar, estabelecendo não apenas uma nova visão, mas, muito mais, ampliar o ângulo pelo qual enxergamos a vida, sendo que a importância não se encerra aí, pois o foco vai além dos aspectos externos da realidade, daquilo que vemos e sentimos meramente, e se aprofunda nos nossos mistérios interiores, exatamente onde reside a verdadeira realidade. O assunto prosperidade, muitas vezes, visto como um tabu para a sociedade brasileira, gerou um ambiente de degradação financeira, aumentando assustadoramente a aproximação dos patamares de desenvolvimento mínimos aceitáveis em nosso país. Admitir-se rico é como assumir uma culpa. Exemplo disso são populares, como quem tem dinheiro esconde, não exibe. Se eu pensar no dinheiro como um amigo meu e sentir vergonha dele, como ele vai querer ficar comigo? O livro nos ajuda, primeiro, a entender que prosperidade vai muito mais além de apenas o dinheiro em si, mas a qualidade de suas ações. Mentalidade, como lidamos no nosso dia a dia e como respondemos emocionalmente a questões que a vida nos impõe. Somos convidados a uma reflexão profunda sobre como estamos lidando com o nosso mundo. Recebemos também uma visão mais prática e menos ilusionista dos chamados 10 mandamentos, acessamos alguns segredos das letras hebraicas, a única linguagem em uso no mundo atual mais fiel aos seus originais. Em segunda fase, como já seria previsível, para quem conhece o Dor, a parte prática, o que ele considerou como plano de ação. Estar motivado. Como um elefante dentro de uma loja de presentes sem saber para onde ir, considerei o máximo de lucidez na sua observação de pessoas após treinamentos de motivação que não estabelecem um plano de atividades caindo em solução de continuidade. Este livro é um convite a analisarmos como nos vemos, primeiramente, como levamos essa consciência para o nosso mundo à volta. A sua leitura, ao mesmo tempo, quebra os padrões estabelecidos como normas que apenas criaram crenças que limitaram por tantos anos nossas atitudes de mudança, de avanço ao nosso melhor, bem como nos ajuda a nos transformarmos não assumindo atitudes momentaneamente emocionalistas, mas por meio de atitudes focadas a fim de serem visualizados os resultados. Estou muito realizado e feliz por fazer este prefácio. Quem quiser realizar seus objetivos, mudar sua realidade, parar de apenas ficar nos sonhos e começar a fazê-los parte de seu dia a dia, como eu, siga as páginas, capítulos e as palavras que se seguem. Valerá mais do que a pena, pois, ao ler este livro, você descobrirá que tudo está à nossa disposição. O maior desafio é recalcularmos a rota, acreditarmos e seguirmos, sem medos. Dr. Luiz Eduardo Pessoa. Apresentação. Segredo. Basta ouvir o som desta palavra que a curiosidade fica aguçada. Afinal, quem não tem interesse em saber o que guarda um segredo, não é verdade? E um dos maiores, se não o maior e verdadeiro segredo, está na existência de um Criador, ou mais conhecido por Deus. Este não é um livro religioso, se bem que não há nada de ruim em um livro que o leve a um nível espiritual maior e mais elevado. O foco deste trabalho é, na verdade, ensiná-lo, encaminhá-lo, para que alcance uma melhor qualidade de vida e a transformação pessoal, que o torne um ser humano melhor. Em cada página, encontrará novidades e revelações para a sua vida, que irão transformar sua visão e sua mentalidade, ao confrontar verdade e realidade. Mas, existe um detalhe que, sem ele, não se pode começar o livro. Na verdade, um segredo. O primeiro, o que o povo judeu tem que o fazer dar todo o resto? A promessa divina. Isso é indiscutível. Se você, por acaso, algum dia, já leu a Bíblia, então fique feliz,
pois você está vivendo um momento em que essa promessa está mais clara do que nunca. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:1-3. Impossível separar o povo judeu ou o conhecimento judaico de Deus. Mesmo tentando, acabará dando voltas e mais voltas e chegará ao mesmo ponto de onde partiu. Há algo divino no povo judeu. Nossa missão como judeus não é deixar esse segredo só entre nós, mas sim, iluminar o mundo com conhecimento e prosperidade. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6. E como no versículo em Gênesis, quando Deus fala para Abraão: saia da sua casa, deixa a sua família, deixa para trás tudo o que você conheceu até hoje. Os sábios do povo judeu nos ensinam que um dos motivos de ser abençoado e próspero é sair da zona de conforto. Portanto, deixe sua mentalidade limitada, evolua, cresça, faça o que tem de ser feito, assim como Abraão fez, e assim será próspero. Desejo aos leitores que, além de descobrir os segredos da prosperidade judaica, saiam da zona de conforto e evoluam. Capítulo 1. O mito. Todo judeu é rico. Com certeza você já ouviu e até mesmo viu pessoas fazendo esse tipo de comentário: todo judeu é rico, mas, com certeza, nunca da boca de um judeu. Isso não é nada mais que um mito criado no mundo por uma visão distorcida e equivocada a respeito da condição e do modo de vida dos judeus. Vamos corrigir essa impressão. A verdade é que, sim, o povo judeu tem um dos maiores índices de milionários e bilionários, comparado à quantidade do povo judeu, que é de 0,002% da população mundial. Então, como pode ser? Como explicar um povo pequeno, em número, comparado à população mundial, deter tanto poder financeiro e econômico na sociedade e países onde vivem? Será que tem algum segredo? Será que existe algo escondido que só os judeus sabem? Ou ainda, será que tem que ser judeu para poder ficar rico? Essas perguntas, que não passam de mera especulação, fazem com que muitas outras pessoas criem mais argumentos equivocados, e ainda mais ideias preconcebidas a respeito do porquê judeus são ricos. Porque eles não se misturam com outras pessoas. Porque eles fazem negócios só entre eles. Porque eles só se casam entre eles e o dinheiro fica com eles. Porque eles emprestam dinheiro a juros muito altos. Porque eles guardam tudo o que têm e não gastam com nada. E com essas ideias a respeito do modo de vida e de como os judeus fazem negócios, o mundo cria outros mitos. Quem dera fosse isso. Mas, não. É isso mesmo que você acabou de ler. Não. Todos os judeus não são ricos, aliás, a maioria dos judeus não é rica. Pronto, acabei de quebrar o mito. Mas, o que diferencia o povo judeu, que tem o maior índice de bilionários e milionários do mundo? E mais, como podemos enquadrar isso em um livro? E, o mais importante, como alcançar a mesma prosperidade? Etymologia. A palavra prosperidade se originou do latim prosperitate, prosperare, que significa obter aquilo que deseja. Por sua vez, o termo latino é formado pela junção dos elementos pro, que quer dizer a favor, e spes, que significa esperança. Com isso, podemos entender o significado da palavra prosperidade como esperança de obter aquilo que deseja. A prosperidade, na cabeça de muitos, está associada somente à quantidade de dinheiro e ao volume de bens materiais. Mas, o que você vai encontrar neste livro, O Segredo da Prosperidade Judaica, é a combinação de 3 pilares onde criamos o triângulo da prosperidade. Os 3 pilares são fundamentais para que você alcance a verdadeira prosperidade. Não se trata apenas de obter dinheiro, e cada vez mais dinheiro, mas aprender como viver da melhor forma e com qualidade de vida. Vamos deixar bem claro que dinheiro ajuda a facilitar a vida, isso é um fato e ninguém tem dúvidas, não é mesmo? Agora vamos pôr os pés no chão e trabalhar com a realidade. Há coisas que o dinheiro não compra, quer saber o quê? Algo importante como a sua mentalidade ou formação do seu caráter. E não importa quanto dinheiro você tenha na sua conta bancária, isso é algo que está em suas mãos. O que importa é a sua quem, é isso mesmo, a qualidade da mentalidade. Isso sim vai definir se vai alcançar a prosperidade,
bem como a qualidade de sua prosperidade. O primeiro segredo vou revelar aqui mesmo na abertura é o seguinte. A verdade é que o povo judeu nunca esperou alguém fazer algo por ele. Sabe o que isso quer dizer? A resposta é muito simples. Nunca pediram favores, muito menos descontos, sempre lidaram com o cenário que se apresentava no momento, seja qual fosse a situação, sempre fizeram o melhor possível. Um exemplo clássico disso é o sistema bancário, e não importa o que você acha desse sistema, sem ele, com certeza nossa sociedade e o mundo não teria avançado, se transformado e evoluído por milênios. Quando por todo o continente europeu os judeus eram proibidos de ter terras e propriedades, a maioria dos que viviam nas áreas rurais eram funcionários dessas terras, ou inquilinos dos grandes donos de terras na Europa. Como viviam em uma pobreza imensa, muitos migravam para as grandes cidades, e nesses centros metropolitanos, as coisas não eram mais fáceis. Nesse cenário, os judeus tiveram que se adaptar e, principalmente, reinventar meios de trabalhar, de ganhar a vida e o sustento. Como se sabe, os judeus são muito unidos e conectados. Muitos deles começaram a emprestar dinheiro para os fazendeiros e para os comerciantes, em troca de juros e garantias. Com o tempo, essa prática se estabeleceu como institutos financeiros, que hoje conhecemos como bancos. Aqui em São Paulo, onde moro, toda a indústria têxtil, desde linha e fios, até a confecção de roupas, teve seu início com a grande comunidade judaica de São Paulo. Veio com os judeus que imigraram do inferno europeu, para uma terra nova e cheia de desafios, sem reclamar e sem lamentar, fizeram o que tinha que ser feito, porque tinha que ser feito. E isso é o primeiro segredo que revelo a vocês, leitores. O mais incrível é que todos conseguem fazer isso também, basta seguir os próximos capítulos do livro, para que todos os segredos da prosperidade judaica sejam revelados. Capítulo 2. Qualidade da mentalidade. Quem? Já li muitos livros sobre mentalidade e crescimento pessoal, e encontrei muitas respostas e caminhos para muitas dúvidas que existiam na minha vida, graças a Deus. Nessa caminhada percebi algo interessante, o fato de que todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser otimistas e também superar todos os obstáculos da vida. E ainda mais, só para você ter noção de como a coisa é, todos nós já nascemos felizes e otimistas. Nunca vi uma criança depressiva ou pessimista, nunca vi uma criança que cai uma única vez, desistir de caminhar. Mas, ao longo do tempo algo acontece, algo que faz com que percamos esse espírito. Não é para ser infantil, mas entenda, o espírito limpo e puro, sem barreiras, onde não existe o medo e tudo é possível, quando a tristeza é momentânea e a felicidade se encontra nas pequenas coisas. Mas não sei se você sabe, como diz o ditado, tem um elefante na sala, que ninguém quer falar sobre ele. Na maioria das vezes, nós não temos a mínima noção do que é pensamento positivo, ou ainda o que significa mentalidade construtiva. Em outras palavras, nós temos os mais nobres motivos para prosperar na vida, mas a nossa qualidade da mentalidade, quem não está de acordo, em sintonia com nossos motivos, e tampouco com os objetivos. A qualidade da mentalidade é a maior ferramenta que o levará para a sua prosperidade. E você deve estar se perguntando, como? Vou dar um exemplo, nesses casos, é muito comum o uso do argumento de que é necessário ter o pensamento positivo, como é importante ter mentalidade positiva, e até mesmo a orientação de como pensar positivo. Observe estes exemplos. Você não tem problemas, você tem desafios. Você já ouviu isso, não é mesmo? Sorria para o mundo e ele vai sorrir de volta. Essa é outra pérola. Pois bem, existem milhares e milhões de frases desse tipo, e todas elas têm uma coisa em comum. Simplesmente elas fazem você ignorar seus problemas, ou melhor, fazem de conta que tudo em sua vida está 100%, só que não. Quando na verdade, se tudo está 100%, então por que eu tenho que melhorar? Se tudo está ótimo e não tenho problemas, o que afinal tenho que resolver? Ou para onde devo crescer? Esse tipo de mentalidade é a que apresenta quem muito baixa. Chega até a ser infantil. O segredo da mentalidade judaica para a prosperidade é você entender em primeiro lugar que, sim, tudo o que acontece contigo, acontece para o seu bem. Recomendo a leitura do livro Mentalidade Judaica Positiva. Em segundo lugar, entender que os problemas e as dificuldades da vida têm um objetivo, fazer você crescer. E só vai crescer confrontando. Se o seu jardim está cheio de lixo, de nada vai adiantar você só pensar ou imaginar que ele está verde e cheio de flores, não é mesmo? Se seu relacionamento está com problemas, nada irá mudar se você apenas sorrir e achar que tudo está 100%. Se no seu trabalho você não bate as metas e espera que o amanhã seja melhor,
sem fazer algo para mudar, esteja certo de que as coisas vão piorar. Frases para fazer pensar e refletir são ótimas, mas nada se compara a uma história da vida real que vou contar, para ajudar a entender como fazer sua quem crescer e evoluir. Há uns anos, quando eu ainda era solteiro e morava com amigos na zona sul de São Paulo, voltava à noite do serviço e quando descia do ônibus no terminal Santo Amaro, demorava uns 10 minutos de caminhada para chegar em casa. Todos os dias, quando passava na Avenida Santo Amaro, me deparava com um mendigo que estava deitado na calçada e, ao seu lado, tinha sempre como companhia um cachorro vira-lata branco. Acredito que também era antissemita, porque quando me aproximava o suficiente para ele sentir meu cheiro, saía correndo em minha direção. Eu sempre tentei evitá-lo, correndo, é claro, desviava e cortava o caminho para não passar por perto, o que fez com que a caminhada para casa ficasse mais longa. Até que certo dia decidi tomar uma atitude, não dava mais para continuar com essa situação, e lembrei que quando era pequeno, meu pai sempre falava que os cães têm mais medo de nós do que nós deles. Mas se você tem medo, o cão sente o cheiro do medo e vai atrás de você. Então decidi que iria mostrar para ele quem é que mandava e faria com que ele tivesse medo de mim. Naquela noite, antes de chegar perto, segurei um cabo de vassoura na mão, preparado para lançar na direção dele quando viesse me atacar. E, como sempre, já escutando o latido e o vendo correr em minha direção, virei em direção ao cachorro e comecei a correr ao encontro dele. Ele tomou um susto tão grande que não sabia se corria para me atacar, corria para fugir ou saía voando. Depois disso, ele nunca mais veio atrás de mim. Nossos problemas são como esse cachorro, que está atrás de nós, e nós como crianças apavoradas, sempre fugimos ou desviamos, achando que um cão feroz está atrás de nós. Mas, na verdade, o que temos que fazer é parar, virar para a direção do cachorro e confrontá-lo. E, de repente, aquele que você imaginava ser um pitbull ou rottweiler, na verdade era um poodle, ou no pior dos casos, um pincher latindo apavorado com medo de você. Quer aumentar seu quem? Confronte seu cachorro. Quer evoluir seu quem? Confronte seu cachorro. Mais uma história que sempre conto nas palestras é algo que todos nós sabemos, mas que ninguém percebe. Na maioria das vezes, quem treina na academia, corre ou pratica artes marciais, sabe que o crescimento vem depois da dor, e a dor tem que ser confrontada. Todo mundo sabe, no pain, no gain, sem dor, não há crescimento. Se isso é uma realidade no mundo físico, por que você quer que seja diferente com o mundo espiritual, emocional e mental? Já que este segundo vai definir como será o seu mundo físico. Anota aí, qual ou quem é o seu cachorro? Muitas vezes parece que são vários, mas os sábios judeus nos ensinam que nós confrontamos um cachorro de cada vez, um problema de cada vez. Sim, pode ser que se manifeste de várias formas, mas a fonte, o cachorro é o mesmo. Lembre-se, não adianta você fugir, o cachorro corre mais rápido, ele é mais forte e quando o alcança, a mordida dói. A única forma de você evoluir e crescer seu quem é confrontar o seu cachorro. Qualidade da mentalidade, quem em alto nível é saber reconhecer seus problemas, analisar as dificuldades, compreender e entender que você tem tudo para resolvê-los. Saber que quem de nível superior é colocar essa atitude de entendimento em ação. E o mais importante, não se aceite como você é ou como se encontra. Entenda que ninguém é perfeito, mas que a solução para alcançar seus objetivos está em suas mãos, e isso independe de como você começa, mas depende de onde vai chegar. Colocar as atitudes e as mentalidades em ação e transformar a sua realidade, muitas vezes não é favorável para uma nova realidade construtiva e favorável. A verdade é absoluta, mas a sua realidade é subjetiva. A soma de 1 mais 1 terá sempre como resultado 2. O que quero dizer com isto é, não importa onde e em que situação você nasceu, ou onde e como você cresceu, vive ou está vivendo, e até mesmo em que planeta você está no universo, um fato. Mas, a realidade, ou o que você faz com tal fato, isso sim define o que vai resultar no final. A sua realidade depende da maneira como você utiliza a qualidade da mentalidade, quem. Quanto maior for, será mais fácil atingir uma realidade nova e muito mais favorável. Uma frase para que você reflita. A luz emana onde existe resistência. Capítulo 3, o triângulo. Por que triângulo? Como se sabe, existem triângulos de várias formas, mas aqui isso não vem ao caso, até porque este não é um livro de geometria, e sim um livro sobre mentalidade e transformação pessoal. Então, o que tem o triângulo com isso? Simples, o fato é que precisamos de equilíbrio. Como um triângulo equilátero, que apresenta os 3 lados com a mesma medida, existe a casa da realização,
como mostrarei no capítulo As Ferramentas para a Prosperidade, para alcançar sua melhor forma de ser. Mas, antes disso, temos que trabalhar nossa mentalidade. Ela tem que estar em equilíbrio para que possamos construir uma realidade e uma forma de ser melhor. Você é o que você pensa, já ouviu isso? Você está onde seus pensamentos estão, e essa também? Existem muitas frases nesse formato, para descrever uma ideia que no final quer dizer somente uma coisa. Você é quem cria sua própria realidade. Isto está em suas mãos. Espera um pouco, eu disse mãos? Que nada, melhor ainda, tudo está nos seus pensamentos, em suas crenças enraizadas lá no fundo de seu subconsciente. Na Cabalá judaica, o triângulo representa equilíbrio, a linha do meio entre dois extremos, a que serve como base, está ali para equilibrar e dar firmeza. A prosperidade, na maioria das vezes, bem como por parte das pessoas, está ligada somente, ou principalmente, ao sucesso financeiro. Mas, em muitos casos, o sucesso financeiro ou ser rico, não significa ser feliz ou ainda estar em equilíbrio nos vários aspectos como saúde, estado emocional, condição física, segurança financeira e, o mais importante, com o propósito de vida. A prosperidade está no equilíbrio da combinação de três pilares principais, que apoiados entre si, formam o triângulo. Equilíbrio emocional e físico. Item equilíbrio financeiro, liberdade financeira. Item viver o seu propósito na vida. Vou contar o segredo da prosperidade judaica de uma maneira mais simples e clara, para que possa alcançar e criar uma realidade favorável e próspera. O segredo está em suas mãos, a sua liberdade financeira, saúde física, emocional e seu propósito de vida. Sim, é isso mesmo, tudo está em suas mãos. Na Bíblia está escrito que quando Deus criou o homem, ele falou: façamos o homem em nossa imagem e nossa semelhança. Os sábios judeus cabalísticos explicam que façamos está na forma do plural, porque Deus estava conversando com a alma de Adão, e falou para ele: vamos nós dois criarmos o homem. Eu Deus crio o cenário para você Adão, e te dou o corpo, mas cabe a você criar e, mais ainda, estou te dando todo o poder de criador. Em hebraico, os termos semelhança e imagem não se referem ao aspecto físico, mas ao aspecto espiritual elevado. Entenda que somos co-criadores da nossa realidade. A forma que seremos, e para quem nos transformarmos, está em nossas mãos. Capítulo 4, primeiro pilar. Saúde física e emocional. O que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. Eu, como acupunturista, sempre achei que as agulhas ajudavam na cura das doenças que a medicina ocidental falhava em resolver. Imaginem como fiquei abalado quando descobri que mesmo a medicina oriental, e tampouco a ocidental, não tem a capacidade de curar, quando na verdade ambas são especialistas em tratar os sintomas, esperando que o próprio corpo promova a autocura. 95% dos médicos só atrapalham o processo natural do corpo. Palavras de um de meus professores da faculdade, que é médico. Para entender o que precisa para curar, temos que entender o que é a doença. A doença é o resultado de um evento emocional repetido em nosso passado, e que não foi confrontado, evento esse que foi enterrado na mente e ignorado. Quando na verdade é bem diferente, o corpo tenta conversar conosco por meio das doenças e sintomas, para que se resolvam problemas emocionais, que na maioria das vezes nem ligamos ou nos damos conta, eventos esses que nos influenciam, e mais ainda, estão bem enterrados em nosso subconsciente. E quando resolvemos esses eventos emocionais do passado, parece que como em um passe de mágica ou milagre, o processo de cura começa. Existem várias técnicas que você pode descobrir sozinho, o evento emocional que era a causa para a sua doença. Confusão? Deixe-me explicar. Item anote a idade quando se manifestaram os primeiros sintomas da tal doença. Item tente lembrar um evento emocional que aconteceu um ano antes da manifestação dos primeiros sintomas. Normalmente eventos emocionais demoram um ano para se manifestar. Caso não tenha acontecido nada significante, divida essa última idade por 2 e tente lembrar eventos emocionais que aconteceram na tal idade. Exemplo. Item com 51 anos se manifesta alguma doença, analise o ano anterior quando tinha 50 anos. Caso não encontre algum evento, divida a última idade por 2 e avalie quando tinha 25 anos. Item caso não encontre nada, divida a última idade por 2 e avalie quando tinha 12 ou 13 anos para um evento emocional possível. Caso não lembre de nada ou não aconteceu nada, divida novamente quando na idade de 6 anos. Item avalie novamente algum possível evento emocional. Caso não encontre o evento ocorrido, divida novamente e siga assim dividindo.
Caso você tenha chegado na idade entre 1 ou 9 anos, em que provavelmente tenha um evento relacionado à saúde, o evento emocional tem relação a um fato que aconteceu nos meses de sua gestação, onde sua mãe passou por um evento emocional que o marcou. Como o feto não está separado de sua mãe, conforme a idade que manifestou o evento de saúde, você vai saber o mês da gestação que a sua mãe passou por um evento emocional que marcou seu subconsciente. Essa técnica é muito usada por vários terapeutas judeus ao redor do mundo. Vou lhe contar uma história de muitas das experiências que aconteceram comigo. Uma amiga estava reclamando de vários sintomas que afetavam a qualidade de vida dela, mesmo sendo uma mulher nova feliz, casada e com uma filha linda. Ela veio até a mim reclamando de pneumonia e dizendo que se repetiam a cada 2 ou 3 meses, secreções no ouvido e fobia de água. Começamos a analisar por meio da técnica mencionada e descobrimos o seguinte: as pneumonias começaram depois que ela se tornou mãe. Seguimos a análise e chegamos aos 3 anos de idade, onde ela lembrou que começou a secreção no ouvido. Então pedi que ela fosse conversar com a mãe dela e que a questionasse sobre o que teria ocorrido no 3º mês da gestação. Foi incrível o que descobrimos, depois do choque que a mãe mostrou ao revelar para a filha. A mãe da minha amiga, quando estava no 3º mês de gestação, lembrou que realmente estava conversando com o marido e que planejaram fazer um aborto e terminar com a gravidez. Agora entenderam o que aconteceu? O fato é que o feto sabe e sente tudo o que acontece com ele e com a mãe. Um detalhe é que o feto não diferencia ele e a mãe, então tudo o que a mãe sente ou experimenta emocionalmente, o feto sente como se fosse com ele mesmo. Minha amiga ouviu os pais querendo abortar, isso gerou o problema no ouvido e a fobia de água, quando ela estava em um ambiente aquático, quando sentia o medo de morrer. Até então, a fobia que era inexplicável sumiu, e hoje minha amiga está fazendo aulas de natação, e a secreção do ouvido acabou, e o interessante é que as pneumonias não voltaram. Importante mencionar que o pulmão é ligado à emoção de mágoa, e quando ela se tornou mãe, o subconsciente se manifestou como pneumonia. Outra história que mostra o resultado dessa técnica. O pai de um amigo meu entrou em depressão profunda depois da separação da esposa. Ficou na casa da filha e nem saía da cama, tinha que ser alimentado e precisava de ajuda para tomar banho. Chegou a usar fraldas geriátricas por nem conseguir sair da cama. Meu amigo me chamou para ajudar o pai dele. Eu sentei na sala, mandei chamá-lo e disse: custe o que custar, ele tem que sair da cama e sentar na mesa comigo. O bom é que o pai queria melhorar, mas não tinha ferramentas para isso. Vendo a situação dele, um homem com 69 anos, que era bem de saúde e de vida, transformado em um esqueleto frágil, bem à minha frente, expliquei para ele que a depressão é o resultado da raiva voltada contra si próprio. Ela é desenvolvida por eventos do passado, que geram raiva e que, quando não direcionada contra ninguém, mas contra si mesmo, com o tempo, cria a depressão. Fizemos o cálculo dos ciclos e vimos que o que ele sente no momento, realmente voltou em ciclos com o mesmo efeito emocional, de raiva contra si mesmo. Pedi para ele tentar focar nessa emoção e rever quando ele recorda a primeira vez que sentiu o mesmo. Esclareço que, muitas vezes, as pessoas não conseguem lembrar os eventos emocionais do passado. O que temos que fazer, com a gente mesmo, é usar os sentidos para ativar a memória. Pedi para que ele fechasse os olhos e me falasse qual era a cor que aquela raiva tinha e como ela cheirava, se tinha algum som ou voz, e também qual nome se dava a ela. Raiva é um nome geral, cada um tem nome específico que ajuda a detectar o evento. Nós conseguimos ativar uma memória de que quando tinha 10 anos de idade, jogando futebol com amigos, sem querer, ele tropeçou na bola, caiu e bateu as costas e ficou uns 10 segundos sem respiração. Ele relatou que ninguém veio ajudá-lo, porque ninguém percebeu, então, ele se sentiu impotente e isso gerou raiva já que não tinha a quem culpar. Essa raiva virou contra ele mesmo, por ter esse momento de impotência, que no futuro iria se manifestar fisicamente, depois de trazer o evento principal para o presente, e com algumas técnicas, livrar o passado, como escrito no meu livro Mentalidade Judaica Positiva. Hoje ele voltou a ser um homem saudável e independente. Um terceiro exemplo é um recente caso que ajudei a tratar. É de um menino de 4 anos de idade, que estava sofrendo de refluxo e vômitos, e vários exames não mostraram nenhum motivo fisiológico. Os médicos apenas remediavam com medicamentos para refluxo. Fui indicado aos pais do garoto, por meio da vovó que é uma aluna minha. Logo perguntei a eles quando apareceram os primeiros sintomas, e descobri que havia começado uns 2 meses antes de ele fazer 4 anos, uns 3 ou 4 meses antes de me chamarem. Para agilizar o atendimento do caso, descobrimos que uns 4 meses antes da mãe engravidar, ela estava com o marido em um sítio passando férias,
quando foram vítimas de um assalto seguido de sequestro. Ficaram por algumas horas sendo ameaçados de morte e sendo aterrorizados. Graças a Deus, tudo acabou bem, eles fizeram um tratamento psiquiátrico para tratar o trauma. O incrível era ver como eles estavam revivendo o evento, como se estivesse acontecendo no momento. Isso era o sinal, para mim, que não haviam se libertado, ou como eu falo no livro Mentalidade Judaica Positiva, não aprenderam a lição do evento. Forcei para que eles confrontassem o evento, dei algumas técnicas para liberarem o passado, mas o mais importante, que pedi a eles, foi tentar descobrir qual a lição desse evento, por mais negativo e traumático que fosse. E o que aconteceu em seguida foi incrível. O filho do casal parou de ter refluxo e de vomitar. Mas, quem passou a ter era a mãe, e o pai ficou com enxaquecas, ligada aos rins, o que representa questões de vida e de morte. Era um bom sinal, um evento que não foi lidado ou confrontado na forma correta, e foi enterrado, manifestado na criança. Quando, por fim, resolvemos o evento emocional, aprendendo a lição, os sintomas desapareceram. Para finalizar esse pilar, vou resumir com a relação dos órgãos e quais emoções os afetam. Raiva, fígado. Tristeza emago, pulmão. Angústia, preocupação, estômago. Estresse e ansiedade, coração. Medo e fobia, rins. Resumindo, toda doença é resultado de um evento emocional negativo do passado que não foi resolvido. Ele vai se manifestar no futuro, fisicamente, para que possa trazer cura verdadeira e uma elevação espiritual para o físico. Conforme o grande sábio judeu, médico e filósofo, Maimônides, uma alma saudável, num corpo saudável, ambos estão conectados e, assim, têm que ser tratados. Vale lembrar, caso perceba algum sintoma que aparentemente possa se desenvolver em uma possível doença, um médico ou especialista deve ser consultado. Mas, tenha certeza de que, para curar de forma efetiva, existem 3 emoções que ativam esse processo: amor, gratidão e alegria.